Fala, meus amigos, e os dois jogos de ontem? Ontem, como que foi, na sua opinião? Você acha que o São Paulo, nos dois jogos, ficou acima da expectativa? Coloca aqui nos comentários, o que você acha? A gente não pode falar aqui apenas do São Paulo, do time principal. A gente precisa lembrar aí da Copinha, principalmente levando em consideração o que o São Paulo tem passado nos últimos dias. O negócio tá feio, hein? Bom, vamos começar aqui. São Paulo 5, Operário 1. Bom, foi realmente acima da média. Eu acho que, por mais otimista que a gente pudesse estar com relação aos garotos da base, a gente não poderia imaginar que o São Paulo fosse golear por 5-1, como de fato ele fez. Bom, ali a gente já percebe alguns jogadores que estão acima da média, né? Tudo indica que o São Paulo ele tem perspectiva aí de chegar na final. Inclusive, vai ser aí um choque, né? Pode ser, coloca aí nos comentários o que você acha, São Paulo e Palmeiras, o que você acha aí? Será que é possível? É um choque de realidade, levando em consideração que o Palmeiras, nesse momento, ele tem cuidado, gerido o seu time com maestria, né? Ele tem sido bem gerido, e o São Paulo, essa crise aí que parece não ter fim, a tendência, infelizmente, pelo menos a princípio, nesses meses à frente, não é nada boa não. Porque hoje é um dia determinante, levando em consideração aí o impeachment ou a renúncia do presidente Casares, mas até o presente momento a gente não sabe o que vai acontecer. Independente se é renúncia ou se ele vai ser empichado, não faz diferença. A verdade é que o São Paulo vai sofrer aí durante um longo período um desmanche de jogadores, essa é a verdade, porque sempre quando há uma mudança de gestão, naturalmente outros aspectos, além do campo, que é o mais importante, outros aspectos, e aí entra conflito de interesse com o empresário de jogador, e então a gente já pode imaginar aí que o negócio vai ser um pouco tenso nos próximos meses. Mas uma coisa é certa, né? O time da base do São Paulo, como de praxe, essa é a verdade, ele tem correspondido. E seria muito bom a gente fazer uma final aí com o Palmeiras. O que você acha? Você acha que o São Paulo chega na final aí com o Palmeiras? Eu acredito que chega. O time, ele é muito promissor. Inclusive, o que a gente vai precisar saber é o seguinte, se nos próximos jogos do time principal do São Paulo, se talvez o Crespo ele vai querer aí um dos garotos, alguns dos garotos, para compor o elenco principal. Aí, naturalmente, que vai sofrer isso é o time da base, mas vamos semanalmente aí, aos poucos a gente vai vendo aí o desfecho, tanto do time principal, bem como do time da base do São Paulo, mas 5-1 contra o Operário foi um excelente resultado, né? Agora tem que ter muita humildade e aos poucos, né, cada jogo você vai mostrando aí um reflexo dos treinamentos e um reflexo da diretoria, da gestão do São Paulo. Mas a princípio a gente percebe aí que os garotos têm lidado muito bem. Talvez aí uma certa blindagem, se tratando de garotos, às vezes eles são mais submissos, né, àqueles que são os comandantes. Então parece que está dando certo. Agora, se tratando do time principal, também um alívio. São Paulo ganhou de 1-0 no Operário e isso foi um excelente resultado. Para esse jogo, o que a gente sabe é que São Paulo tinha que ganhar, independente do resultado. Tinha que ganhar e ganhou. Convencer, aí é uma coisa mais para o futuro. A verdade é que São Paulo tinha que somar esses 3 pontos. Agora, no final de semana vai ter o clássico aí com o Corinthians. É uma outra história, um outro cenário, mas a ideia... Não tem como a gente exigir agora desse time, talvez aí algumas linhas táticas, né? A parte técnica, uma vez que o time se sente abalado, é isso que a gente percebe. Por mais que ali o São Paulo ele tem um elenco, a gente fala aí às vezes de rebaixamento, já tem citado principalmente a forma como terminou o ano de 2025 e como iniciou o ano de 2026, é inevitável não falar de rebaixamento. Porém, a gente tem que analisar friamente. E friamente, o elenco do São Paulo não é um elenco para rebaixamento.
E a gente tem que acreditar verdadeiramente que esse elenco não acredita em rebaixamento. Haja vista que tem o Lucas, o Caleri retornando, ontem conseguiu retornar. Pode ser que no final de semana já seja aí um jogador titular, e contra o Corinthians a gente sabe que é muito importante ter um jogador desse calibre, e o São Paulo tem outros jogadores aí de nome. Então esses jogadores eles não podem se permitir a palavra rebaixamento, mas é um sinal de alerta que fica aceso. É isso, tem que ficar aceso, ficar alerta, atento o tempo inteiro para que você não se permita relaxar e acreditar que por mais que ao seu lado tenha jogadores de nomes, mas não pode se escorar nisso. E também não pode escorar em crise. Uma coisa não deve estar tão atrelada à outra. Por mais que reflita, sim, o extracampo, ele reflete naquilo que os jogadores fazem como treino e jogo, quando é valendo, é claro que reflete, mas não pode ser o extracampo um fator preponderante para que você não consiga exercer o seu papel como profissional, fazer corpo mole. Então o jogador de São Paulo tem que entrar em campo como um profissional e desempenhar o seu melhor. E o São Paulo tem time para ganhar do Corinthians, tem time para ir para as retas finais do campeonato regional, do campeonato paulista. Então os jogadores têm que se ligar nisso, não pode se apoiar nos dois aspectos. Tanto pensar que uma hora ou outra um desses jogadores de nome vai resolver o jogo, ou também, pior ainda, colocar culpa na crise institucional que o São Paulo Futebol Clube tem sofrido nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, o que vai atenuar, aliviar um pouco essa crise, com certeza serão os resultados. A ideia não é mascarar, porque já foi escancarado a crise institucional, não é só financeira não, de moral, de caráter institucional, que a equipe do São Paulo se enfiou nos últimos tempos. Então não tem como mascarar. Vitória não vai mascarar, ganhar um campeonato não vai mascarar. A verdade é que tem que fazer duas coisas em paralelo, tanto no campo bem como no extra-campo. Vamos aguardar aí os próximos dias. Hoje é um dia determinante, 16 de janeiro de 2025. Pode ser a renúncia, pode ser o impeachment do primeiro presidente do São Paulo, Júlio Casares. Será que isso vai acontecer? Bom, vamos aguardar. Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre essa data de hoje. Será que ele vai ser empichado? Ou será que antes disso ele vai seguir os conselhos, isso mesmo, dos seus conselheiros, né? Sobre ele renunciar do cargo. Bom, eu já falei aqui o que eu penso sobre o assunto, eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Será que ele vai abrir mão do cargo de ser o presidente do São Paulo, ou ele vai continuar e talvez aí ser empichado do cargo?